Bom dia, eu sou a Jordana, faço Engenharia Química na Escola Politécnica da USP e hoje vou apresentar o meu processo de iniciação científica, cultivo de Pichia pastores para a produção de uma nova asparaginase humanizada. Eu sou autora desse projeto, o professor Aldo Tonso foi o orientador e o colaborador foi o Gustavo Brandão. A asparaginase é um biofármaco essencial utilizado no tratamento da leucemia linfoblástica aguda. Então, nesse projeto, a enzima ela foi produzida a partir de cepas recombinantes de leveduras, em específico a cepa Pichia pastores, uma vez que essa cepa, essa levedura, já nos fornece uma asparaginase humanizada. Contudo, a asparaginase é obtida através de um processo biológico celular, então ela acaba tendo diversas variações lote a lote na sua produção. Então, nesse projeto, o objetivo era que a gente realizasse diversos cultivos descontínuos, com o intuito de gerar dados suficientes dessas variáveis, para que posteriormente a gente fizesse análises estatísticas visando estabelecer relações entre essas análises e também entre os lotes realizados. Bom, de início, a metodologia do projeto consistia em produzir um pré-inóculo. A cepa ela foi cultivada em shaker por 20 horas e, em seguida, esse pré-inóculo foi centrifugado e ressuspenso no meio utilizado, o meio BMGY, para que a gente conseguisse obter a concentração de 1 grama por litro de levedura. Após esse preparo, os animais eles foram incubados por mais 24 horas para que ocorresse o crescimento celular dessas leveduras. E após esse período, o meio foi centrifugado para que a gente conseguisse separar o meio das células, e todas as células foram descartadas posteriormente. Os cultivos foram desenvolvidos em bioreatores de 2 litros, e nesse momento a gente conseguia coletar amostras para que a gente fizesse o monitoramento da concentração celular através da medida da densidade ótica. E ao final desse período, a gente iniciou a fase de indução, adicionando metanol ao meio de cultivo. Assim, a gente conseguiria expressar a asparaginase humanizada na levedura Pichia pastores. Com o intuito de obter a dosagem total de proteínas, nós realizamos um ensaio utilizando um kit de BCA. E esse procedimento é feito em triplicata, assim como os demais, para que a gente conseguisse evitar erros de manuseio ou possíveis erros. E para determinar a atividade enzimática da asparaginase humanizada no período de pós-indução do metanol, foi utilizado o método de hidroxolamina, ou seja, um ensaio AHA. Lembrando que para todos esses ensaios foram calculados os coeficientes de variação, para que posteriormente a gente pudesse fazer essas análises estatísticas e obter outras conclusões. Com o intuito de obter a dosagem total de proteínas, nós realizamos um ensaio utilizando um kit de BCA. E esse procedimento é feito em triplicata, assim como os demais, para que a gente conseguisse evitar erros de manuseio ou possíveis erros. E para determinar a atividade enzimática da asparaginase humanizada no período de pós-indução do metanol, foi utilizado o método de hidroxolamina, ou seja, um ensaio AHA. Lembrando que para todos esses ensaios foram calculados os coeficientes de variação, para que posteriormente a gente pudesse fazer essas análises estatísticas e obter outras conclusões. Os primeiros resultados que a gente conseguiu obter foi a determinação da concentração celular. Para isso, foi utilizado um espectrofotômetro para que a gente conseguisse obter o valor da densidade ótica, sendo que essa densidade ótica consiste no fato de as células dispersarem luz assim que elas são detectadas. Então, aqui a gente tem os 3 ensaios, a absorbância que foi feita no espectrofotômetro a 600 nanômetros, a densidade ótica, a concentração de grama por litro e também o volume que era necessário adicionar de meio para que a gente alcançasse a concentração de 1 grama por litro de levedura. E assim como disse anteriormente, a gente fez o cálculo do coeficiente de variação para que a gente conseguisse fazer as análises estatísticas futuras. Além disso, também obtivemos resultados provenientes dos ensaios de BCA, em que foi medido o volume final do meio de cultivo, ou seja, a quantidade de proteínas totais em gramas que a gente conseguiu. E então, assim, a gente conseguiria acompanhar o rendimento do processo. Então, aqui também nós temos os 3 ensaios, as absorbâncias, os volumes obtidos a cada etapa do processo e também as proteínas totais em gramas. E, além disso, o coeficiente de variação final para que a gente conseguisse fazer outras análises para as conclusões. Por fim, o último resultado que a gente conseguiu ter foi através do ensaio de hidroxolamina, em que foi medida a atividade enzimática no período de pós-indução do metanol. Então, aqui nós temos o volume também em cada etapa e essa atividade enzimática. E, além disso, o coeficiente de variação para fazer as análises. Inicialmente, é possível concluir que a etapa de crescimento celular ela é influenciada pelas condições de cultivo da cepa. Em ensaios em que a massa de proteínas é maior ao final do cultivo, também é maior ao final da purificação.
Além disso, o coeficiente de variação alto ao final do ensaio do BCA, como demonstrado nas tabelas, nos reforça que a concentração inicial é uma condição de cultivo que influencia diretamente na produção dessas proteínas. Através da análise do coeficiente de variação proveniente do ensaio AHA utilizando a hidroxilamina, foi possível notar também que não são homogêneos os dados finais dessa atividade enzimática, o que pode ser explicado pela diferença do volume inicial dos ensaios, já que em alguns ensaios foi utilizado volume inicial de 1,5 litro e em outros de até 1,8 litro. Bom, e por fim, a atividade enzimática foi maior quando a concentração também era elevada, o que mostra que são dados que são diretamente proporcionais. E por fim, os agradecimentos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao professor e orientador Aldo Tonso por ter me aceitado como aluna de iniciação científica e me permitiu entrar nesse universo de pesquisas. Também gostaria de agradecer ao colaborador Gustavo Banadon, que disponibilizou grande parte do seu tempo para me acompanhar nos experimentos e passou diversos conhecimentos do ambiente laboratorial, muitas vezes além da minha pesquisa de iniciação científica, que foi muito proveitoso. E também gostaria de agradecer à Escola Politécnica, que me permitiu, juntamente ao PIBIC, através da Bolsa, realizar esse projeto, contribuindo muito para a minha graduação. E é isso, muito obrigada pela atenção.